irmãos queridos, depois de 2 anos, voltamos, e voltamos com vontade, né? Porque voltamos. A gente sabe que o corona ainda está por aí, né? Por isso a gente se cuida, e a gente cuida do outro, mas a gente precisa recomeçar. E eu tenho certeza que nos últimos meses, se tem uma palavra que você deve ter ouvido um monte de vezes, e talvez tenha até dito um monte de vezes, é essa palavra: recomeçar, recomeço. O problema é que talvez ninguém tenha dito para a gente que recomeçar é um negócio tão difícil. Algumas pessoas talvez imaginassem que um recomeço é algo pronto, vamos lá, instantâneo. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, um recomeço é sempre um desafio muito grande. Porque como o nome diz, como a palavra diz, a gente começa de novo, depois de ter vivido algo que para a gente foi o fim de alguma coisa. Por isso, recomeço. Eu começo de novo, porque algo para mim parece que acabou, ou talvez tenha acabado de verdade. E quando a gente precisa recomeçar, pode ser que a gente recomece com o coração, com o corpo, com a mente, muito cansados, porque talvez a gente esteja vindo de uma grande batalha, de uma grande luta, de problemas muito grandes que exigiram muito da gente, e agora a gente tem que recomeçar depois deles. Mas quem disse que a gente recomeça, né? A gente recomeça cansado, como quem lutou muito. Outras vezes a gente recomeça, mas a gente recomeça com o coração cheio de saudade. Talvez durante esses 2 anos, e não só por causa da pandemia, você tenha tido que entregar ao Senhor uma pessoa querida, e aí tem que recomeçar um momento, parece que dá um clique no coração da gente, e a gente sente, eu preciso viver, mas a gente volta a lutar, a gente volta a viver, carregando saudade. Quem sabe você precisa recomeçar, depois de alguma coisa que de fato se encerrou, talvez durante esse tempo, nesses últimos meses, nesse último ano, você tenha perdido o emprego, você tenha tido que fazer uma mudança que você nunca imaginou, sei lá. Recomeçar significa tentar de novo, depois de algo que deu errado, depois de algo que acabou, depois de algo que cansou a gente, machucou a gente. Quem é que disse que um negócio desse é fácil? Recomeçar é um grande desafio. O bom é saber que a gente não está recomeçando sozinho. Quando o nosso recomeço acontece aos pés de Jesus, a gente está recomeçando no lugar certo. A gente pode estar cansado, a gente pode estar arrebentado pela vida, mas se a gente está recomeçando aos pés dele, a gente tem tudo para conseguir se levantar, ter fôlego novo, ter um novo respiro e prosseguir. Sabe, recomeçar é difícil, porque a gente recomeça depois de coisas que talvez a gente tenha sonhado e que não aconteceram, depois de coisas que a gente viveu e talvez planejou de outro modo e pá, de repente acabaram. E pode ser que depois de algo assim a gente se torne um pouco inseguro, um pouco medroso. Não é difícil, mas quando a gente lembra que a gente não precisa saber tudo que vem pela frente, pode ser que a gente tenha que cair e levantar 1000 vezes, pode ser que a gente seja machucado outras vezes, mas quando a gente lembra que não importa o que aconteça, Ele vai estar com a gente vence inseguranças, medos,
uma grande santa que ninguém conhece muito, Santa Teresa Benedita da Cruz, nunca ouviu falar, né? Anota. Ela foi uma judia, filósofa, que foi iluminada pelo Messias, por Jesus, e se tornou católica, e se tornou monja carmelita. Por ser de origem judia, na Segunda Guerra Mundial, ela não é de tanto tempo assim, né? Ela foi presa e morta num campo de concentração. E ela dizia que coragem, ao contrário do que a gente pensa, não é ausência de medos. Coragem, ao contrário do que a gente pensa, não é se sentir forte, estou seguro, como a gente falaria em português carioca, estou podendo. Coragem é ir com medo e tudo. Sabe, irmãos, a gente não sabe como vão ser as coisas amanhã e depois. E pode ser que de novo a vida machuque um pouco a gente. Mas Ele nunca vai embora. Ele esteve com a gente até aqui. E Ele prossegue com a gente até o fim. Quando a gente precisa recomeçar, e eu acho que a gente está num momento da vida em que todos nós precisamos. Se a gente recomeça aos pés de Jesus, a gente está no lugar certo. Hoje a gente veio aqui para celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima. Hoje a gente veio aqui para comemorar, a gente está voltando. E o Senhor Jesus fala com a gente coisas tão preciosas, que eu tenho certeza que Jesus gostaria que cada um que está nessa igreja ouvisse como algo que é do coração dele, para o coração de cada um de nós. O Senhor Jesus, no comecinho do evangelho de hoje, disse assim para a gente: não se perturbe o vosso coração. Ele, melhor do que ninguém, sabe que nesses últimos tempos, o coração da gente foi dia a dia perturbado por más notícias, por coisas que assustaram a gente, coisas novas, a gente não conhecia, e de repente o que é viver tudo isso? E o coração da gente, de alguns talvez tenha ficado agitado, ansioso, de outros tenha ficado deprimido, encolhido. Jesus sabe que o coração da gente ultimamente tem sido muito perturbado, e que talvez há um bom tempo a gente não saiba o que é descansar de verdade, porque até quando a gente tenta, aqui dentro não para. Talvez Jesus saiba que há um tempo a gente não sabe o que é paz, porque ainda que a gente mate um leão, 2 tigres, 5 jaguatiricas por dia, parece que a cabeça da gente está sempre pensando nas próximas coisas. Ele sabe que a gente teve o coração muito turvado por muita coisa, mas hoje Ele diz para você e para mim: não se perturbe mais o seu coração. Sabe, a palavra perturbar, na nossa língua, turbar, vem de turvar. Se vocês são filhos ou netos de portugueses, vocês sabem que em alguns lugares de Portugal, o pessoal troca o B pelo V e o V pelo B, né? Então lá em casa a gente comia bacalhau, né? E você sabia, pois é turbar, um coração perturbado, é um coração turvado por muita coisa. Um exemplo, imagina um lago sereno, que de repente é atingido por uma tempestade enorme. Aquela água que estava calma, ela começa a ser remexida, e quando um lago, uma lagoa, quando eles são remexidos, muita coisa que estava escondida lá embaixo sobe, e muitas vezes é sujeira, é terra que está assoreada ali, e daqui a pouco quando você olha, está aquela água escura, né, barrenta, turvada. Jesus sabe que o coração da gente às vezes é cercado de 1000 tempestades, e aí ele é todo remexido, e um monte de coisa vem à tona, e às vezes são coisas que a gente não queria ter que olhar e encontrar aqui dentro, mas são essas: revolta, rancor, mágoa,
Jesus, Ele sabe acalmar tempestades. E sabe, Jesus tem um jeito de fazer as coisas, que quando a gente está no meio de uma grande tempestade, o coração da gente está remexido, turvado, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele entra na barquinha da gente, a primeira tempestade que se acalma é a de dentro, porque Ele sabe que essa é a mais perigosa. É a tempestade que pode engolir a gente na tristeza, na vontade de se vingar, no medo de viver e sei lá mais o que. Irmãos, quando Jesus chega, o coração da gente serena de novo. Não se perturbe o vosso coração. Pelo menos não se perturbe mais. Você tem fé em Deus, tenha fé, confia em mim também. Quando a gente está passando por momentos complicados e o coração da gente está agitado, nervoso, outras coisas também se complicam. A cabeça funciona mal, coração agitado significam pensamentos acelerados, pensamentos que fogem, de repente a gente parece que não entende mais nada. Quando o coração está agitado, a gente tem a impressão de que está sem fé, porque a gente confunde fé com sentimento. E como o meu coração está agitado, eu estou sentindo um monte de coisas aqui dentro que estavam guardadas e que explodiram, eu penso, não tenho mais fé, não acredito mais, não é possível. Você tem sim. Jesus diz no Evangelho de hoje, vocês têm fé em Deus, vocês confiam em Deus, confiem em mim. Você tem fé, ela está semeada aí dentro. Agora, quem sabe depois dessa agitação toda, não é hora de deixar essa semente crescer de novo, não é hora de deixar a sua fé falar mais alto que as circunstâncias que você está vendo ao seu redor. Irmãos, a Bíblia diz que cristãos são pessoas que não vivem daquilo que veem, vivem daquilo que creem, e às vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente vê tanta coisa esquisita. Às vezes, para não pirar, você tem que fechar os olhos um pouquinho, parar de olhar para fora e lembrar do que você carrega dentro. Confia nele, confia nele. O Senhor Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. A gente sabe que isso é uma promessa do Senhor para a gente. Ele tem um lugar para nós. Mas sabe, eu acho que Jesus poderia dizer uma outra coisa parecida, no coração do meu Pai tem um lugar para cada um de vocês, e esse lugar ninguém toma, esse lugar vocês não perdem. Sabe, coração de pai, coração de mãe, sempre tem lugar para cada filho, e ainda que sejam vários, e um diferente do outro, um não toma o lugar do outro, e ainda que um filho se vá, aquele lugar não fica vazio, fica cheio de saudade, mas é daquele filho. Sabe, a gente tem um Pai no céu, parece que às vezes a gente esquece disso, a gente chama Ele de Deus, mas a gente esquece que Jesus ensinou a gente a chamar Ele de Pai, e todo pai não perde de vista o lugar que tem no seu coração para o seu filho. Seu Pai do céu tem um lugar que é seu, ninguém substitui você, ninguém toma, ninguém rouba esse lugar. Quando a gente é criança, acho que todo mundo aqui fez isso, né? Quando a gente é criança, e pelo menos quando não é filho único, a gente tem um momento em que a gente pega ou a mãe ou o pai da gente num canto e pergunta assim, pai, mãe, fala a verdade, de qual você gosta mais? É assim? Você deve ter feito isso também, eu fiz, né? De qual você gosta mais? Aí a mãe e o pai, papai gosta, mamãe gosta de todos igual, né? É como se eles dissessem, olha, cada um tem o seu lugar, ninguém substitui, ninguém toma o lugar do outro. Você tem um Deus no céu que tem coração de pai, e ainda que a gente suma, ainda que a gente esqueça dele, o lugar não fica vazio, fica cheio de saudade, mas não fica vazio.
Ele não cancela a gente, Ele não apaga a gente, Ele não descarta a gente. A gente está num mundo em que as pessoas são descartadas de um jeito tão fácil, né? Não conta mais, não vale mais, não serve mais. No coração do Pai não tem descarte para a gente. Jesus termina dizendo uma palavra que talvez seja um dos trechinhos do Evangelho que todo mundo conhece. Jesus diz a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, ninguém no mundo jamais pôde dizer isso, a não ser Ele. E quando Ele diz, é real. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a gente recomeçar, a gente precisa dessas três coisas. A gente precisa de um caminho, porque recomeçar significa que você vai arriscar, você vai dar passos, você vai tentar de novo. Você não vai ficar mais estacionado em algo que machucou, em algo que te cansou, em algo que terminou. Você vai recomeçar. Olha, essa palavra é preciosa. E isso significa caminho. Isso significa caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. A gente encontra ao longo da vida da gente muitos caminhos que se fecham, né? E a gente talvez até reclame: poxa vida, essa porta se fechou, esse caminho se mostrou um beco sem saída, uma rua sem saída. Jesus nunca é uma rua sem saída. Quando Ele entra na sua vida e quando você caminha com Ele, Ele sempre vai levar você na direção melhor. Às vezes a gente diz: eu estou desnorteado. Você está com Ele? Ele vai te mostrar a direção melhor. Espera, confia. Depois o Senhor diz: eu sou a verdade. Irmãos, a gente vive num mundo, eita ferro, em que mentir virou esporte, né? As pessoas se enganam umas às outras, as pessoas traem umas às outras. A gente vive no meio de tanta confusão. Uma pitadinha de verdade misturada com quilos de mentiras, e a cabeça da gente vai ficando atordoada, porque se sentir enganado balança a gente por dentro. Se sentir traído, rapaz, é um negócio que mexe com a gente por dentro, tira a tua segurança. Você fica pensando: será que vai acontecer de novo? Será que eu vou conseguir de novo confiar? Será? Essas coisas são muito complicadas, porque o estrago que elas fazem é muito grande. Mas Jesus nunca vai te enganar. Jesus nunca vai mentir. Jesus nunca vai trair. Ele é a verdade. A verdade. Ele é a vida. Irmãos, há tanta gente que a gente conhece que parece viva, mas não está, né? Porque se mexer só, não é lá o que a gente possa chamar de vida, né? Para a biologia é isso, né? O que é uma coisa viva? É uma coisa que tem movimento por si mesmo. Uma pedra não tem, uma planta tem, a plantinha está lá, daqui a pouco ela começa, é viva. Mas para um ser humano, simplesmente se agitar, e agitar quem está em volta, isso não é vida. Vida é mais. Vida é algo que talvez as pessoas só vejam os frutos dela, mas é algo aqui dentro. Vida é um fôlego, é um vigor que faz a gente acreditar que está valendo a pena, até quando está doendo, até quando está sendo difícil. Vida é uma esperança que faz a gente ver como tudo é bonito, porque o brilho dessa esperança ilumina tudo. Vida é uma vontade de se dar e de se gastar. Vida. Jesus disse: eu sou a vida. Quem tem Jesus carrega a vida dentro. Quando a gente deixa Jesus, a gente continua agitado, a gente pode continuar até agitando, mas dentro a gente apagou.
quando a gente tem uma história com Ele, quando a gente está escrevendo a nossa vida com Ele, quando a gente está aprendendo com Ele, quando a gente deixa Ele viver dentro da gente. Rapaz, Ele traz a gente para a vida dEle, e de repente a gente descobre que está fazendo algo, fazendo parte de algo tão lindo, tão grande. Nossa, é bonito demais, e é uma pena que a gente esteja num mundo em que tanta gente deixou de perceber que faz parte de algo tão elevado, tão bonito, e está se contentando em viver qualquer coisa. Não se acostume com qualquer coisa, quando Deus tem para você algo tão bonito, tão precioso, seu lugar no coração dEle, seu lugar nos sonhos dEle, seu lugar nesse caminho. Vai adiante por Ele. Irmãos, a gente tem que recomeçar, e está todo mundo tentando, só que eu acho que todos nós já descobrimos que tentar recomeçar sozinhos, contando com as forças, com um pouquinho de fôlego que sobrou, não rola. A gente precisa recomeçar aos pés dEle, recebendo dEle fôlego de vida, descobrindo nele um caminho para a gente trilhar, para a gente correr, ouvindo a voz dEle, que não mente, que não trai, que não engana, e que dá serenidade, dá equilíbrio, dá paz para a gente. Hoje a gente veio celebrar a festa de Nossa Senhora, mas nós que somos católicos sabemos, quando a gente vem buscar Nossa Senhora, ela sempre leva a gente até Jesus. Hoje é Nossa Senhora de Fátima. Vocês já viram como é que todo lugar celebra a Nossa Senhora de Fátima? Mas aqui é a igreja de Santa Efigênia, mas vai celebrar a Nossa Senhora de Fátima, vai? Porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro, me parece que é a devoção à Nossa Senhora que todo mundo acha mais gostosa, né? E eu estava aqui de tarde olhando o pessoal rezando aqui, eu vendo como é que essa imagem de Nossa Senhora consegue acalmar a gente. Mas sabe que não é só porque é uma imagem branquinha, bonitinha, tem umas coisas escondidas aqui, que são elas que acalmam o coração da gente. Sabe, tem gente que gosta tanto que só falta, né, esfregar, mas não precisa, a gente vai sujar a imagem, né? Não é a lâmpada de Aladim, né? É a Nossa Senhora, né? Mas você já prestou atenção numa coisa? A imagem de Nossa Senhora de Fátima é a imagem de uma mãe rezando, e sem nada de muito. Há imagens de Nossa Senhora cheias de, né, adereços bonitos, mas você já viu a roupinha dela? É branquinha, é como que para colocar a atenção da gente no mais importante. Presta atenção, é a imagem de uma mãe rezando, sua mãe rezando. Eu não sei como é que foi com cada um dos irmãos aqui, mas comigo foi desse jeito. Eu aprendi a rezar, quando eu era criança, com a minha mãe em casa. Eu acho que numa família católica, até hoje é assim, né? É a mãe que ensina o menininho ou a menininha a juntar as mãos, reza com a mamãe. E eu acho que quando a gente olha para essa imagem, é como se ela dissesse: meu filho, junta as mãos de novo, reza com a mamãe. E aí ela quebra as resistências da gente, quando a gente vai crescendo, sabe? A gente vai ficando, ela lembra para a gente que a gente pode crescer muito, a gente pode receber dos homens todo tipo de título, a gente pode conseguir prosperar e colocar muita coisa no bolso, mas por mais que a gente cresça, aos olhos de Deus, a gente continua sendo aquele filho que precisa de ajuda. E se a gente for honesto com a gente mesmo, aos olhos da gente, a gente descobre que a gente não é muito mais do que isso. Nossa Senhora sabe do quanto a gente precisa recomeçar 1 milhão de vezes na nossa vida. Nossa vida é um constante recomeço. Por isso, cada vez que a gente vem aqui diante da imagem dela, é como se ela estivesse dizendo para a gente: meu filho, minha filha, você tem esquecido. Lembra onde acontece todo o recomeço. Reza com a sua mãe, aprende com a sua mãe, volta,
quando a gente vem ter com Nossa Senhora, ela sempre lembra para a gente aonde a gente tem que recomeçar. O único lugar onde a gente recomeça certo. Um lugar onde as nossas inseguranças são vencidas, onde os nossos cansaços são aliviados, onde o nosso medo dá lugar à confiança. Nossa Senhora sabe, cada vez que você olhar para aquela imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima, que você deve ter na sua casa, e vir essas mãozinhas juntas, lembra, é sua mãe dizendo: filho, filha, você esqueceu, né? Você esqueceu. Volta a rezar, volta a confiar, volta para Ele. Tua mãe está aqui para te ensinar. Você não sabe mais como é que reza, né? Tua mãe está aqui para te ensinar. Que a nossa devoção à Nossa Senhora, que o nosso amor a essa imagenzinha simples, mas que chega tanto no coração da gente, seja um segredo para que a gente sempre reencontre o nosso lugar aos pés de Jesus, que é o Senhor de todos os nossos recomeços. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anda por Ele, ouve a voz dEle, ressuscita com Ele, Ele te faz viver de novo, e certamente seu recomeço vai valer muito a pena.